González Valenzuela nasceram na cidade de El Salto, no estado de Jalisco, no México, entre os anos de 1912 e 1924. Seus nomes eram Maria Delfina, a mais velha, Maria del Carmen, Maria Luísa e a caçula Maria de Jesus. Elas eram filhas de Isidro Torres e Bernardina Valenzuela. As irmãs viviam em um lar bastante disfuncional, uma vez que a mãe era católica e devota fanática, enquanto o pai era um homem violento que, por fazer parte da polícia rural durante o regime ditatorial do presidente Porfírio Dias, muitas vezes abusava de seu poder. Como exemplo disso, se suas filhas usassem maquiagem ou roupas inadequadas, que eram do seu desagrado, Isidro as trancava na cadeia da cidade para lhes ensinar uma lição. Depois de atirarem um homem durante uma discussão e ganhar muitos inimigos, Isidro, sua esposa Bernardina e suas filhas se mudaram para a pequena vila de São Francisco del Rincón, em Guanajuato, chamada pelos habitantes de San Pancho. Quando seus pais morreram, as irmãs receberam uma pequena herança com a qual Delfina decidiu iniciar o próprio negócio. Tratava-se de um bordel que ela inaugurou em El Salto. O negócio estava dando tão certo que Delfina abriu outro bordel na cidade de Lagos de Moreno, com o diferencial de que nele havia o aluguel de quartos para que casais tivessem encontros assim como em um motel. Delfina acabou contratando a irmã Carmen para cuidar da contabilidade. Carmen convenceu sua irmã de que, de alguma maneira, elas dessem um jeito de receber uma licença para funcionar. E assim, elas inauguraram o bordel mais famoso daquela região, chamado Guadalajara de Noite. O filho de Delfina, chamado Ramón Torres, que era mais conhecido como El Tepo, tomava conta da segurança do negócio da mãe da tia. Além disso, era ele o responsável por repassar um valor para as autoridades e policiais para que o lugar pudesse continuar funcionando. Porém, certo dia, El Tepo não pagou o valor aos agentes, que acabaram indo até o lugar para fechá-lo. Nesse momento, ele teria sacado uma arma de fogo, mas acabou sendo morto na frente de Delfina. Com a morte do filho, ela passou a querer se vingar dos envolvidos no assassinato, o que deu início a uma matança de alguns policiais e agentes da lei. Em meio a essa situação, as irmãs Delfina e Maria de Carmen decidiram se mudar para o estado mexicano de Guanajuato, juntamente com a outra irmã, Maria de Jesus, que também tinha sua casa de prostituição. Elas decidiram juntar seus capitais para iniciar um novo negócio. Então, na cidade de León, surgiu o bordel La Barca de Oro, no terreno comprado pelas irmãs que pertencia a um homem chamado El Poquiantes. Assim, elas começaram a ser chamadas de Las Poquiantes, apelido este que odiavam. Naquele lugar, a prostituição não era ilegal, o que livraria as irmãs de muitos problemas. Logo depois, elas abriram outro bordel, no qual reutilizaram o nome Guadalajara de Noite. A outra irmã Luísa também tinha um bordel no estado mexicano de Tamaulipas e constantemente pedia às suas irmãs que mandassem garotas para ela. Tudo ia bem e rendendo muito dinheiro nos bordéis, até que em 1962 as autoridades decidiram fechar todos os bordéis do país. Então as irmãs compraram um rancho Loma del Ángel e nele montaram um novo bordel. Esse funcionava da seguinte maneira: as irmãs ofereciam empregos às meninas jovens de 12 a 13 anos, nas cidades de Guadalajara e León, como empregadas domésticas ou garçonetes, e como eram jovens camponesas pobres com sonhos de vida na cidade grande e dinheiro, elas ficavam felizes com a oferta. Outra estratégia utilizada pelas irmãs era de contratar homens para sequestrar jovens que viviam em povoados perto de lá. Em alguns casos, os próprios pais vendiam suas filhas. Quando chegavam no bordel, as meninas eram abusadas pelos ajudantes das irmãs. Depois eram forçadas a tomar um banho frio e se vestir para atender os clientes da noite. Muitas delas eram forçadas a consumir drogas. Essas meninas seriam úteis para as irmãs até quando completassem 25 anos. Quando essa idade chegasse, algumas eram deixadas sem comida, apanhavam muito até que desmaiassem, e então eram levadas para algum lugar
onde eram enterradas vivas. Outras eram jogadas do alto do bordel, de onde caíam sem vida no terraço. Além disso, caso deixassem de parecer bonitas, tivessem seu órgão genital danificado pelos constantes atos sexuais ou deixassem de agradar os seus clientes, as mulheres também eram mortas. Se alguma das garotas fosse contra algo determinado pelas irmãs, elas eram torturadas e também mortas. Aquelas que acabavam grávidas, mas que rendiam muito dinheiro, eram forçadas a abortar, já que as outras eram assassinadas. Caso acontecesse de algum desses bebês chegar a nascer, eles eram igualmente mortos. Apenas um bebê foi mantido vivo e foi vendido para um homem que tinha intenções de cometer atos libidinosos com ele. Enquanto tudo isso acontecia no bordel das irmãs, muitos policiais e autoridades faziam vista grossa daquilo que viam e sabiam em troca de serviços sexuais. Um tempo depois, alguém teria dito às irmãs que elas poderiam obter ainda mais ganhos se fizessem um ritual satânico muito estranho. Esse ritual consistia em montar, com o uso de velas, uma estrela de 5 pontas, e após sacrificar um galo, as irmãs se banhavam nuas com o sangue do animal. Depois, elas tiravam as roupas das meninas mais novas para que elas fossem pelos seus ajudantes, enquanto elas assistiam a tudo dando gargalhadas. O último passo do macabro ritual era pegar um animal e obrigar as meninas a cometer para que em seguida todos, incluindo as irmãs, participassem de uma grande orgia. Como se não bastasse tudo o que faziam, as irmãs costumavam matar clientes que aparecessem no bordel com muito dinheiro, e um tempo depois elas passaram a vender a carne das prostitutas que eram mortas por algum motivo em um mercado local. No ano de 1964, uma mulher chamada Catalina Ortega, uma das vítimas das irmãs, conseguiu fugir do bordel e denunciou tudo às autoridades. Felizmente, com a denúncia de Catalina, dezenas de policiais invadiram o rancho, onde prenderam as irmãs e alguns outros responsáveis. Lá, eles encontraram mulheres e meninas doentes, desnutridas e torturadas, todas presas em um único quarto. E enquanto exploravam o lugar, algumas das meninas apontaram para pontos no chão e disseram que ali a polícia encontraria corpos. E de fato, foram encontrados corpos decompostos e ossos de pelo menos 91 mulheres, homens e fetos. Depois de serem capturadas pela polícia, as irmãs foram levadas para a cidade de Arapuato, ainda no estado de Guanajuato, onde seriam sentenciadas pelo assassinato de mais de 100 pessoas. As irmãs receberam uma condenação de apenas 40 anos de prisão. Anos depois, a caçula, Maria de Jesus, foi liberada do cárcere e desapareceu, sem deixar rastros. Maria del Carmen morreu de câncer, ainda dentro da prisão. Sobre Maria Luísa, em algumas fontes é relatado que ela teria se entregado à polícia e presa no estado de Tamaulipas, onde foi conduzida ao manicômio por ter enlouquecido. A irmã mais velha, Maria Delfina, teve uma morte estranha e dolorosa após um operário da construção civil que trabalhava em uma reforma na prisão acidentalmente deixou cair uma peça de cimento em sua cabeça. No ano de 2002, durante obras no rancho onde funcionava o último bordel das irmãs, as ossadas de mais de 20 pessoas foram encontradas, o que levou a polícia a acreditar que o número de vítimas das irmãs seja ainda maior. Até hoje, Las Poquiantes são conhecidas por terem sido as mais impiedosas e temidas serial killers de todo o México.